Olá, você que nos acompanha sempre com assuntos relevantes no canal Face a Face. Hoje temos um assunto importantíssimo a você que tem nos acompanhado. Estou aqui na Oncoclínica com o Dr. Haroldo. Dr. Haroldo, seja muito bem-vindo. Alegria falar com o senhor aqui na Oncoclínica. Zair, eu que agradeço o convite e mais uma vez parabenizar pela iniciativa, por essa oportunidade de levar informação e conhecimento, que o objetivo final é salvar vidas, né? Isso então é mesmo. isso que você possibilita hoje aqui. Tá Muito certo. obrigado. Maravilha, eu que agradeço a disponibilidade. Ô, doutor Haroldo, qual é a sua missão na medicina? Zair, a minha atuação é como oncologista, principalmente oncologia voltada à cirurgia. Então a minha formação é cirurgia oncológica, é cancerologia cirúrgica. Certo. Mês de março, tem tantos laços. Qual é o laço que vamos refletir hoje e o porquê? Esse é um mês voltado à prevenção, é o azul marinho. Azul marinho. É o mês voltado à prevenção do câncer coloretal, que é o famoso câncer de intestino. Sim, e que tem preocupado muitos profissionais e no Brasil também, no mundo, não é verdade? O câncer é a doença do século. Sim. Né? E o câncer de intestino não fica fora disso, é uma doença também bastante incidente. Certo. Bom, para começar, para os nossos internautas que nos acompanham através do YouTube, doutor Haroldo, o que é o câncer de intestino? Explica para nós. Zair, então, o câncer de intestino é todo câncer que surge no intestino grosso e na região do reto, né? Normalmente, é uma doença que surge a partir de lesões pré-malignas, que a gente chama de pólipos. Então, com o passar do tempo, né, a exposição aos fatores de risco faz o surgimento dessas lesões na luz do intestino e essas lesões vão evoluindo até se formar o câncer. Então, o câncer é uma neoplasia maligna do intestino grosso e do reto. Certo, mas e como faz? A pessoa tem sintomas? Como que ela descobre? Quais são os sintomas? Na fase inicial da doença, Zé, por isso que depois nós vamos falar sobre a prevenção, né? Sim. Na fase inicial da doença, o indivíduo quase não tem sintoma nenhum. Praticamente ele não tem sintoma. Com o avançar do problema, começa a vir sintomas relacionados ao hábito intestinal. Então, às vezes o intestino começa a prender, às vezes o intestino começa a soltar, começa a ter diarreia. Sangramento é um sintoma comum. Quando o tumor está localizado mais do lado direito do intestino grosso, ele dá mais diarreia. Quando ele está localizado mais do lado esquerdo do intestino grosso, dá mais intestino preso. Quando o tumor está localizado mais no reto, ele causa o que a gente chama de afilamento das fezes. As fezes começam a ficar mais finas, né? E em qualquer um ele pode ter sangramento. Outro sintoma também a gente chama de tenesmo. O paciente tem aquela sensação de evacuar constantemente. E nas fases mais graves, o paciente chega até a obstrução intestinal, que é entupir o intestino, a barriguinha distender, né, e o paciente começar a vomitar fezes. Isso é na fase mais avançada da doença. Então, todo indivíduo, o ideal é não ter sintomatologia, mas que notou alteração de hábito intestinal, ou seja, diarreia alternado com intestino preso, sangramento, mudança do aspecto das fezes, tem que procurar um profissional da saúde. Certo. Bom, tem jeito de prevenir, então, essa doença? É possível? O câncer do intestino, hoje, tirando o pele-no-melanoma, é o segundo câncer mais comum, tanto no homem quanto na mulher. E o impacto da doença realmente está na nossa possibilidade de prevenção. Então, é inadmissível hoje a gente se deparar com uma doença avançada, né? Sabendo que é o segundo mais comum, né? E que tem métodos de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, Zair, e é bom que a comunidade tenha conhecimento, né? A gente divide a prevenção em prevenção primária e secundária. Quais são? Prevenção primária. Sim. Prevenção primária são atos que nós mesmos, no nosso dia a dia, podemos exercer com o objetivo de quê? De evitar o surgimento de algum tipo de doença. E prevenção secundária? Quando a gente fala em câncer, prevenção secundária chama-se rastreamento. Rastreamento é você expor o
paciente algum exame que possa identificar algum tipo de doença, desde que esse paciente não tenha sintoma. Para o câncer de intestino, o que é prevenção primária? Prevenção primária, hábitos de vida saudáveis. Então, é um câncer que está basicamente associado aos nossos hábitos alimentares. Então, o excesso de gordura, de proteína de origem animal, consumir mais que 500 gramas de proteína de origem animal semanalmente, consumir em excesso gordura, o tabagismo é um fator de risco, o alcoolismo é um fator de risco, o sedentarismo é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco, alimentos multiprocessados, então embutidos, né, bacon, calabresa, salsicha, mortadela, tudo isso é fator de risco. E existe um impacto grande em termos de câncer de intestino quando a gente modifica esses hábitos de vida. Hoje, o câncer de intestino, ele era uma doença mais do idoso, está se tornando uma doença também do jovem, justamente por quê? Porque nós estamos tendo mais obesidade. Alimentando pior, né? Na adolescência. Uma alimentação, Zé, muito ruim na adolescência, na infância. Né? Então, esse impacto da prevenção primária é o que realmente pode modificar o cenário da doença no futuro. E em relação ao que é prevenção secundária, que é aquilo que eu falei de método de rastreamento, nós temos a colonoscopia. Então, a colonoscopia é um exame endoscópico onde se avalia o intestino por dentro. É um exame que está indicado em todos os indivíduos a partir dos 45 anos de idade. Todo mundo completou 45 anos de idade, o ideal seria realizar como prevenção secundária, como rastreamento a colonoscopia, e não esperar ter algum sintoma para poder ir realizar o exame. Agora, se nós temos um histórico familiar pesado em relação a câncer de intestino e outros tipos que podem estar relacionados, a gente indica esse exame em idade mais precoce, 10 anos antes daquele indivíduo mais jovem que teve a doença. Então, o que a gente tem de relevante? Que com prevenção primária a gente consegue reduzir em 30% a 40% dos casos, e com a prevenção secundária a gente consegue identificar aquela lesão pré-neoplásica, ela é ressecada pela colonoscopia e o indivíduo não precisa vivenciar a doença propriamente dita no futuro. Certo. Eu sei que o senhor atua em várias áreas, particular, e como que está essa questão do exame na rede? Porque muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer. Como faz nesse caso? Isso. Não existe, José, ainda, né, um programa de rastreamento na rede pública, né, vinculado ao câncer de intestino. Né? Você tem rastreamento de câncer de mama, rastreamento de câncer de colo de útero, câncer de pele, né? E algumas instituições filantrópicas estão instituindo aí o rastreamento do câncer coloretal. Por quê? Porque ainda você não tem como disponibilizar, né, o profissional para fazer a colonoscopia aí para a população em geral. Mas, como a gente fala de método de rastreamento, né, como é um exame que ele pode ser agendado, não precisa ser feito com 30, 40, 60 dias, aquele indivíduo que está dentro da faixa etária, ele pode procurar o seu posto de saúde na rede pública e fazer a solicitação do exame, e nem que ele aguarde 3 meses, 4 meses, 5 meses para realizar a colonoscopia, não tem problema. Certo. O ideal é que ele não espere surgir algum sintoma para poder, daí, ele procurar o atendimento médico. A cada quanto tempo precisa ser feita a colonoscopia? Ótimo, Zé. Pergunta excelente, né? Eu brinco que todo mundo tem medo de fazer o exame, né? Eu falo que tem que ter medo de tratar a doença, né? Então, a cirurgia, a quimioterapia é muito mais pesado do que uma colonoscopia. E aí o paciente fala assim, mas doutor, vou ter que ficar fazendo esse exame a cada quanto tempo? Né? Então, uma pergunta excelente. A colonoscopia, uma vez realizada, se está normal, a história natural da doença,
O câncer de intestino, desde o pólipo até a doença mesmo, o câncer, demora quase 10 anos. Por isso que tem como rastrear ele com a colonoscopia. Então, se você fez uma colonoscopia hoje e está normal, não tinha nenhum pólipo, nenhuma lesão pré-neoplásica, você só vai repetir ela em torno de 5, 7 anos. Você não vai precisar fazer ela anualmente. Se você tiver um exame alterado, aí o seu profissional que está te atendendo, ele vai te orientar como que deve ser feito aí as avaliações subsequentes. Mas é um exame que eu falo assim, o sofrimento não existe. Existe sofrimento no tratamento. Isso mesmo. Você que está nos acompanhando pelo Face a Face, hoje eu estou face a face com o Dr. Haroldo. Dr. Haroldo, mas fez os exames, e aí o diagnóstico, como que é realizado? Quem dá o diagnóstico? O indivíduo assintomático, falamos em rastreamento. Aquele indivíduo que tem algum sintoma, então, algum daqueles sintomas nós citamos, qual é o exame de diagnóstico? É a colonoscopia. Teve sangramento. Não fique pensando que é hemorroida. Vá procurar um médico. É verdade, boa essa observação. A maioria dos atrasos diagnósticos que nós temos está vinculado justamente a essa cultura de se pensar que todo sangramento está vinculado à hemorroida. A hemorroida é uma das principais causas de sangramento. Mas nós temos uma faixa etária, e acima dos 45 anos, teve sangramento. Não pense, não aguarde achando que é hemorroida. Procure o médico para fazer uma avaliação correta. O diagnóstico vai ser feito através da colonoscopia. A colonoscopia permite estudar o intestino e biopsiar a lesão quando ela está presente. Certo, ele terminou os exames, deu algum problema e o tratamento? Fez o diagnóstico. Realmente é um câncer de intestino. Esse paciente ele vai ser submetido a alguns exames, que a gente chama de exames de estadiamento, e em cima dessa avaliação geral é realizado, então, sempre que possível, o tratamento padrão do câncer de intestino, a cirurgia. Então, paciente que tem câncer de intestino e a possibilidade da cirurgia, eu falo a possibilidade porque nós vamos operar na dependência da extensão da doença, na dependência da condição clínica do paciente. O tratamento padrão, realmente, que pode trazer a cura, é a cirurgia. E aí, dependendo do resultado da cirurgia, que nós vamos avaliar a necessidade dos tratamentos complementares. Quando a gente fala em intestino grosso, a complementação seria quimioterapia. Quando a gente fala em reto, Osair, na dependência da localização da lesão, às vezes nós vamos fazer radioterapia e quimioterapia antes da cirurgia. E aí, avaliar a cirurgia e depois a complementação pós-operatória. Então, é um tratamento que exige uma equipe multiprofissional, exige a integração de toda uma equipe para que o paciente realmente ele saia com um tratamento adequado. Muito bem, você que está nos acompanhando, falando hoje aqui o Dr. Haroldo, que traz as informações sobre o câncer de intestino. Doutor Haroldo, o que mais o senhor gostaria de acrescentar para quem está nos assistindo? De repente, eu não lhe perguntei. Zair, o que eu acho que é importante, que a população tenha conhecimento, de que a gente deve procurar um profissional da saúde, não quando está com um problema, né? Que isso é muito comum do sexo masculino, né? Então a mulher ela tem uma rotina, né, de prevenção, de cuidado, o homem não. Né? Sim, e nós vemos que dentro do câncer, dentro da oncologia, os 7 tumores mais comuns e que mais matam no mundo, eles têm algum método de rastreamento ou de prevenção, primária ou secundária. Né? Então, isso só é possível você ter um tratamento adequado, uma chance de cura alta, se nós fizermos prevenção, rastreamento. Isso é no indivíduo que não tem sintoma, é no indivíduo que não está sentindo nada. Então, mesmo que você não sinta nada e tenha uma faixa etária, né, a partir dos 45, 50 anos de idade, vá num profissional da saúde regularmente. Não precisa estar todo mês no médico, mas uma vez ao ano tem que fazer sua rotina.
é isso que vai modificar o cenário da doença. Infelizmente, tem alguns tipos de cânceres que mesmo aquele paciente que faz a sua rotina, ele vai, às vezes, se deparar com uma situação grave. Mas 85 a 90% dos casos não é isso. 85 a 90% dos casos são tumores que poderiam ter sido diagnosticados mais precocemente. Evitarmos, né? Principalmente porque a alimentação, como o senhor disse, ela tem um papel grande aí, né? Sim, Pelo que eu percebi, tem um ditado da minha mãe que fala assim, a gente morre pela boca. Né? E o peixe também? Realmente, né? O peixe morre pela boca, nós também morremos pela boca, né? Nós citamos que tudo que é gostoso... É verdade. A gente quer ingerir, né? Então, um dos grandes vilões aí, principalmente do trato gastrointestinal, né, do intestino grosso, do estômago, é hábito alimentar ruim. É um dos principais fatores de risco. Muito bem, estivemos aqui com o Dr. Haroldo na Oncoclínica. Queremos agradecer ao senhor pela sua disponibilidade de estar falando com todos que nos acompanham. E a próxima oportunidade eu gostaria de conversar em breve sobre o Hospital do Amor, né? Que tem muita gente envolvida e que nós estamos sabendo que é uma realidade que Dourados vai ganhar, né? Então, nós precisamos conversar sobre esse assunto. É uma realidade. É uma realidade, né? É uma realidade. Tem muita gente envolvida, né? Graças a Deus, e o envolvimento de toda a sociedade, né? Todos estão abraçando essa causa. Isso mesmo. Doutor Haroldo, muito obrigada e deixe sua mensagem final, assim, uma mensagem de esperança, porque muitas vezes pode ter alguém que está nos acompanhando, que está passando pelo problema. Qual que é a sua mensagem de esperança e de entusiasmo para essas pessoas também, né? Osair, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo sempre por essa preocupação que você tem em relação a levar informação de saúde. E aquele que está vivenciando câncer não acha que o mundo acabou, não. Não deixa o alicerce rachar, não deixa o alicerce quebrar. O câncer hoje é uma doença passível de cura, é uma doença passível de tratamento, né? Hoje a gente fala que o câncer é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que o indivíduo vai tratar, vai curar, e naqueles casos mais avançados que nós vamos conseguir trazer uma qualidade de vida e o indivíduo vai viver naturalmente, né, na sua rotina do dia a dia. Então, se deparou com o diagnóstico de câncer, não ache que a vida acabou, né? Tem muito para ser vivido ainda. A missão é Deus que nos dá. Isso mesmo. Né? E se Ele nos deu essa carga, a gente tem que enfrentar e superar. Tá certo. Doutor Haroldo, que Deus abençoe seu trabalho, sua missão, sua família e até uma próxima oportunidade. Amém, Zé, sempre à disposição. Acompanhamos aí o doutor Haroldo, aqui direto da Oncoclínica, falando sobre o câncer do intestino. A gente volta qualquer dia com mais um assunto. Até lá. E obrigado a Stanislau, nosso cinegrafista.